Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. O nosso assunto de hoje é 5 estratégias para lidar com conflitos. O que os conflitos representam dentro da empresa? 65% dos problemas de performance estão ligados a conflitos. Os conflitos estão entre as principais causas de estresse nas empresas. 50% das demissões estão relacionadas a conflitos. Conflitos crônicos e não resolvidos são responsáveis por 90% das demissões. 25% se perde de produtividade quando a empresa tem muitos conflitos. E os gerentes gastam em torno de 42% do tempo para lidar com conflitos. Precisa de mais informações para concluir que os conflitos são nocivos aos negócios e prejudicam o seu desempenho? Continue escutando esse podcast que eu vou te falar 5 estratégias para você lidar com esses conflitos. Pensa comigo. Talvez no seu dia a dia você tenha a impressão de ser limitado para solucionar esses conflitos. Talvez você vê o conflito nascer, mas prefere não resolvê-lo. Talvez você pense que ele será resolvido sozinho. E, de repente, aquele conflito tomou uma proporção tão grande que intervir tornou-se algo ainda mais desafiador. E, em determinados casos, a resolução traz consequências bem ruins para todos. O conflito se baseia em percepções. Você acredita que os seus interesses estão sendo contrariados e afetados negativamente. Assim, não necessariamente é o objetivo do outro, mas você, dentro da sua avaliação, entende que os seus interesses estão sendo contrariados e afetados negativamente. Cada conflito ele pode gerar formas e estratégias de atuação diferenciadas. Os conflitos na empresa podem se apresentar como um conflito intergrupal, entre setores ou grupos, interpessoal, quando acontece entre duas pessoas, ou até mesmo intraindividual, que são os conflitos internos. Os nossos próprios interesses e indecisões muitas vezes acabam afetando também o desempenho. É importante você entender esses conceitos para que você identifique a raiz das situações, que pode se tornar um problema no seu setor ou, em algumas ocasiões, conduzir o conflito gerado em uma oportunidade de melhoria. Mas o conflito, em algum momento, é bom? Sim, ele pode ser bom. E na maioria das vezes, porque o conflito vem da discordância. E discordar de algumas coisas, ele é saudável. O que não é legal é o conflito pessoal, eu com outra pessoa. Mas ter pontos de vistas diferentes é muito saudável. O gestor, ele tem que saber aproveitar essas divergências para crescer. Nós nunca devemos fugir dos conflitos, mas sim melhorar a forma como nós gerenciamos. Quando tratamos do jeito certo, eles criam os debates que são necessários e acabam por garantir que os clientes se beneficiem da melhor mistura possível, do diferente e do similar, das opiniões diferentes que vão fazer com que o processo seja melhorado e aperfeiçoado. Tá? E quais são as estratégias, então, que eu posso utilizar em cada situação? Primeiro, evitar. O que é o evitar? Evitar é uma estratégia quando a questão que originou o conflito ela não é relevante. E os benefícios pessoais que a solução desse conflito traria para a pessoa são pequenos. Então, é melhor você evitar o conflito nesse momento. O segundo é acomodar. O que é o acomodar? É manter a harmonia e você acaba colocando a necessidade do outro acima das suas. Quando que eu uso essa estratégia? Quando a questão que originou o conflito não é relevante, mas a sua resolução, ou seja, colocar as necessidades dos outros acima das suas e resolver aquele conflito, pode te render créditos para questões posteriores. A terceira forma de você lidar com o conflito é o forçar, é satisfazer suas próprias necessidades à custa dos outros. Quando é que eu uso esse tipo de estratégia?
Quando a questão que originou o conflito é uma questão urgente, precisa ser resolvida, não tem condições de ser negociada e a sua resolução vai trazer grandes benefícios. Então, às vezes, é preciso forçar, tá? Terceiro, conceder. É quando ambas as partes desistem de algo de valor. Então, ele é adequado quando as partes conflitantes possuem forças e propósitos que são iguais. Às vezes, objetivos diferentes, que são os geradores do conflito, mas as forças e os propósitos são iguais. Então, ambas as partes desistem de algo de valor e resolve-se o conflito. E o quinto, o colaborar, que é o ganha-ganha. Quando é que a gente usa esse? Quando o objetivo é comum. É comum o objetivo, as pressões de tempo também são mínimas, todas as partes envolvidas buscam seriamente uma solução do tipo ganha-ganha e a questão a ser resolvida é muito séria. Então, é preciso a colaboração de todas as partes. Para concluir, tente imprimir no seu time uma cultura do conflito positivo, de entender que as divergências elas existem, as opiniões diferentes existem, mas isso faz com que cada pessoa consiga evoluir, com que o time consiga evoluir, ou seja, que os conflitos passam a ser uma escada para melhoria. Então, o conflito depende muito de que lado que você vai pôr a sua energia. Se você pôr a sua energia para o conflito como algo negativo, ele só vai aumentar e te trazer mais problema. Se você coloca a sua energia para o conflito como algo positivo, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de se desenvolver, uma oportunidade de melhorar, com certeza os resultados serão muito melhores. Ficamos por aqui. Para você ter mais conteúdo, siga @Solange Lindberg e acompanhe. Conteúdo exclusivo no YouTube e no canal Ensaios sobre Negócios. Desejo uma excelente semana. E esse foi o podcast Ensaios sobre Negócios. Nos vemos na próxima semana.